Oi, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar a questão do parecer jurídico. A ideia é ensinar rápido e fácil, né, como é que se faz um parecer jurídico. Na verdade, não há mistério em técnica de parecer jurídico. O mistério está exatamente no conteúdo que você vai colocar no parecer. Ou seja, nós podemos até organizar um parecer sobre qualquer coisa e vai valer para isso aqui, né? Vamos ter claro que se você não tiver conteúdo, se você não tiver o domínio do que você vai falar, enfim, não adianta tentar fazer o parecer. De qualquer forma, antes de entrar na tela específica, eu queria dizer algumas coisas. Tá? A primeira é, o parecer jurídico é uma manifestação técnica de um profissional, tanto que é uma prerrogativa exclusiva dos inscritos na OAB. Né? Então é uma atividade a princípio do advogado, também eventualmente pode ser de um procurador das carreiras, enfim, mas é manifestação técnica, não é uma opinião. Eu não vou dizer o que eu acho num parecer. Eu vou ter que ser leal ao sistema jurídico e dizer, olha, o sistema jurídico responde assim, e para isso como é que eu vou trabalhar? Ué, eu vou me referir às fontes positivas do direito. E as fontes positivas do direito são quais? Doutrina, legislação e jurisprudência. É nelas que eu tenho que me pautar, especialmente nessas outras duas. Né? Especialmente se lá no mundo da jurisprudência eu tiver uma decisão definitiva dos tribunais superiores a esse respeito. Né? Vejam, eu poderia dar... Vamos dar um parecer. É possível a contratação como cargo de confiança do filho de um prefeito para um cargo que ele é talvez o melhor cidadão do Brasil naquele cargo? E eu fico a pensar, como cidadão do município, né, que talvez sim, seja uma boa, eu gosto, é uma ideia boa, mas o meu parecer não vai poder dizer isso. Porque eu tenho lá a súmula vinculante 13 do STF que proíbe a contratação de cargo de confiança com parentesco até 4º grau. Resumo, não é o que eu gosto, é o que o sistema jurídico diz. E isso é claro que o sistema jurídico tem certas possibilidades de maleabilidade, mas essa maleabilidade tem limites. Eu não posso construir, eu vou ferir meu dever profissional, eu vou ser um profissional incompetente se eu disser aquilo que o sistema jurídico não diz, por mais que não me agrade dizer o que eu vou ter que dizer. Né? Dito isso, também vou dizer para vocês que fazer parecer tem um pouco a ver com petição inicial, né? E tem um pouco a ver com produção científica. Tá? Vou colocar um esquema, tá? Mas eu quero que vocês não tenham ele... podem chamar de modelo, mas não é exatamente modelo, até porque isso eu também preciso dizer antes de te mostrar. Não tem nenhuma lei que diga como é que se faz o parecer, pelo menos que eu conheça. E você pode não conhecer, é óbvio que eu posso não conhecer, nós estamos falando de um sistema federativo com mais de 5.000 municípios, com 27 unidades federativas de âmbito estadual e Distrito Federal, e a própria União. Bom, a União eu sei que não tem, e não conheço nenhum estado que tenha. Nada impede que daqui a pouco algum município diga, os pareceres do município deverão ser no formato, com o meu fã lá, no formato que o Carlos André determinou. Pode. Pode, não sei se ajuda, mas enfim, eu estou falando que parecer é técnico e que não tem modelo a ser seguido, a não ser um modelo do bom senso. Né? E é disso que eu quero falar. Eu vou falar de elementos essenciais, de elementos que ficam mais interessantes, enfim, de elementos que podem, se não existirem, até descaracterizar o parecer como tal. Vou sair, vou para a telinha pequenininha. Sai a minha imagem grande e nós vamos lá para o esquema. Então aqui, primeira observação. Esse esquema que está aqui tem coisas em vermelho sublinhado. Isso aqui é para lembrar que não é para escrever isso no parecer. Por mais óbvio que pareça isso, tem gente até que escreve ementa 2 pontos. Por mais óbvio, eu já peguei alunos coitados que foram lá e escreveram endereçamento 2 pontos. Não, o que está em vermelho não fica. Depois eu vou ter uma versão final aqui para a gente ter, tá? Bom, então vamos lá, em partes importantes e essenciais. Vamos começar do mais importante para o menos importante. Tem coisas que vão te comprometer profundamente se você não atentar.
A primeira é a organização. Tá? Um parecer é importante você dividir, assim como a petição inicial, que você divide, né, dos fatos, dos fundamentos e do pedido. Aqui também tem 3 pedaços. Eu vou dizer que o primeiro pedaço é muito parecido com os fatos, mas ele, na verdade, é o relatório, é a descrição do que lhe está sendo perguntado, é a descrição da pergunta. Né? Todo parecer envolve uma manifestação jurídica sobre uma dúvida, sobre algo, sobre um proceder que o administrador público precisa de orientação. Então eu vou começar com o relatório da situação que levou isso até as mãos do procurador do município ou do advogado contratado para isso. Se fosse uma questão de prova, bom, era basicamente você copiar, né, com algumas modificações, o que está na própria questão, né? Quero um parecer sobre a possibilidade de contratação do filho do prefeito para um cargo de confiança em que ele é o melhor do Brasil naquela área. Imagina que seja área de informática e tem um município, eu quero contratar, então trata o presente parecer de consulta feita pela prefeitura municipal tal, a respeito da possibilidade de contratação do senhor fulano de tal, filho do senhor fulano de tal, senhor prefeito, que é, e reconhecidamente, conforme provas acostadas, né, no pedido, a maior autoridade brasileira no assunto. Tá? Perfeito, lá vou eu descrever. Depois disso, lá vou eu para a minha segunda etapa. Parei aqui eu só tenho que dizer o que me pediram, de uma forma clara, eu tenho que, até porque aqui eu estou pautando a minha pergunta, que vai ser respondida, e tem que ser respondida lá na conclusão. Né? Bom, depois do relatório vem a fundamentação. Aqui sim, aqui é o momento em que você vai ter que entender do direito. Você não pode dar um parecer de algo que você não entende. Você tem que estudar primeiro. Né? Então lá vamos nós. Fundamentação do quê? Fundamentação jurídica do caso concreto. Seguindo esse meu exemplo. Né? Não preciso nem citar o prefeito. Vou lá direto dizendo, olha, vou trazer o quê? Fontes do direito, né? Legislação, doutrina e jurisprudência. Né? Lá vou eu. Trata-se da contratação. Eu vou trazer a Constituição que fala sobre o que é o cargo de confiança. É uma possibilidade de que a legislação autoriza o agente público, chefe do executivo, a nomear alguém de sua confiança para o exercício de função. E até aqui parece que o parecer está indo para dizer que sim. Mas depois eu vou ter que trazer uma outra fundamentação que vai dizer, por outro lado, a Constituição Federal, no seu artigo 37 caput, refere-se ao princípio da impessoalidade, que deve nortear os atos do agente, pelo qual elementos de natureza pessoal devem ser desconsiderados na decisão administrativa, inclusive discricionária. Né? E dali eu vou para a jurisprudência, eu vou ter que trazer a súmula vinculante 13, que é a súmula que diz que não é possível a contratação para cargo de confiança de parente até o 4º grau, por melhor que seja o filho do prefeito naquela sua atuação. Né? E aí vou dizer, bom, dito isso, posso até aqui já antecipar, assim sendo, considerando que o cidadão tem parentesco de 1º grau com o prefeito, não há fundamentação jurídica que, embora o artigo 37 da Constituição admita esse tipo de contratação, ela não pode ser estendida ao filho. Por quê? Porque vai contrariar não só o princípio, mas como a súmula que derivou daquele princípio. Tá? Conclusão. Assim sendo, esta procuradoria, este advogado, conclui pela impossibilidade da resposta da contratação, tendo em vista a súmula vinculante tal, a qual, conforme a Constituição, ela vincula inclusive a administração pública. Beleza. Assinei, coloquei meu nome. Se eu sou aluno e estiver dando parecer, vou assinar e vou botar como OAB o meu número de matrícula. Pronto. Se eu sou profissional, é isso. Tá? Isso é o essencial do teu parecer. E organiza teu pensamento articulado. Divide teus espaços um romano, divide segue a tua numeração do teu raciocínio. Tem que ser 1, tem que ser 2. Não, é quantos forem. Você pode fazer o relatório em um só.
Você pode precisar de 5. O problema é que você não pode ficar com um parágrafo muito grande que dificulte a leitura. Não te esquece que o teu parecer tem que ser didático. Você não está falando para um juiz, você está falando para um leigo. Né? Então é importante que você exerça uma certa pedagogia no teu parecer. Tá? Não decline da linguagem técnica, mas também não deixe, né, o cidadão, o prefeito, a ver navios, porque ele não entendeu nada do que você falou. Tá? Que mais? Falei desses 3 elementos. Isso tem que ter. Claro, e a tua assinatura embaixo. Aparecer sem assinatura é apócrifo, a Constituição veda. Isso é grave. E a data é legal que você coloque. Tá? Enfim, até pra gente dizer, para ter claro quando é que foi feito. Tá? Que mais? Bom, uma coisa que é importante é o endereçamento. Para quem você está falando? Porque esse detalhe do parecer. Lá na petição você endereça ao juiz. Né? Bom, prefeito, ao excelentíssimo, bom, não pode usar excelentíssimo na administração para o senhor ministro tal. É reitora? Magnífica. Querem usar coisas mais bonitinhas? Colenda, câmera, egrégia, tudo. Tá valendo. Né? Você vai, né, então a palavra endereçamento sai e você fica com ela. E claro, ementa. Trata o presente parecer da possibilidade de contratação de parente de primeiro grau que detém exímia condição de profissional para exercer cargo de confiança. Ponto. Quer colocar aqui na ementa um pouco da tua resposta? Ela cabe? Bom, pode. Tá tudo bem aqui. O presidente parecer trata da impossibilidade de contratação tal, em face da súmula vinculante. A ideia é que alguém leia rapidamente. A ideia de uma ementa de páginas também não está valendo aqui. Né? Pensa, usa a palavra-chave. Aliás, por quê? A ideia, mesmo no escritório de advocacia, é legal que você tenha ordenado isso de alguma forma informatizado. Palavras-chave. Princípio da impessoalidade, impessoalidade, súmula vinculante, 13, contratação, parente de primeiro grau, tudo isso, palavra-chave. Aqui você, aliás, essas são as coisas iguais ao mundo da academia. Essas são as coisas iguais lá ao mundo das hipóteses, dos problemas, dos artigos. Né? Você tem lá no artigo, igual não, parecido, você tem o resumo, e eu posso pensar que o resumo tem quase tudo a ver com a ementa. E eu tenho palavras-chave, você pode até, no caso das palavras-chave, usar as normas da BNT direto para pensar como fazer as palavras-chave. Tá? Aliás, também do ponto de vista da metodologia da pesquisa científica, jurídica, você também pode pensar que o teu relatório descreve o problema a ser investigado, a tua fundamentação, escapou aqui, a tua fundamentação, ela vai trazer o aporte teórico, jurídico nas fontes do direito, e a tua conclusão vai ter que responder ao teu problema, como, aliás, tem que ser feito em qualquer artigo científico que traz um problema. Né? Então, até aqui, vejam que no fundo o parecer fica no meio. Mas claro que, veja, não tem mistério. Eu fiz isso, eu posso ser um cara mais organizado ainda. Eu posso identificar. Pega parecer da AGU, tá lá. Parecer número 01 de 2012. Repito aqui em cima para ficar mais bonitinho. Pode cortar lá em cima? Pode. Quer botar só aqui? Tudo bem. Parecer 01 2012. Interessado, excelentíssimo prefeito municipal. Assunto. Aqui sim, resumo a linha, né? Possibilidade de contratação de parente de primeiro grau com notório saber. Pronto, beleza. Aqui pensa numa linha, aqui pensa num parágrafo e aqui desenvolve o teu trabalho. Peguei tudo isso aqui para ninguém esquecer ou sonhar em botar essas coisas em vermelho. Fiz aqui uma modelagenzinha mínima, tá? Parecer, aqui eu tirei aqui, não tem aí em cima o título até porque não ia caber na tela. Isso foi um motivo. Mas podia ter, é aquilo que eu falei. O que tá aqui é o principal, né? Eu tenho que me dirigir à autoridade, explicar para ela e assinar embaixo. Ponto. Colocar a data, tal, isso aqui. Mas, cara, o parecer tem que ter uma ementa, uma produção científica, uma produção técnica, não posso deixar, né? Enfim, então isso aqui é legal que eu coloque.
E se eu quiser sofisticar mais, né, eu não vou descrever o assunto que está aqui. Pensa que você está ali para facilitar a vida. Pensa que você, um dia, alguém vai precisar compulsar isso lá no órgão que você trabalhou. Você se aposentou, tem um parecer sobre isso. Facilita o teu colega, meu amigo. Né? Organiza a tua manifestação até para evitar que tenha alguém que refazer o que já foi feito. Mas está aqui, ó. Aqui um outro exemplo, a possibilidade da cobrança de contribuição de iluminação pública. Aqui eu estou imaginando, né, que, sei lá, a prefeita só perguntou se podia cobrar e que precisava. Né? Mas podia ser mais sofisticado, podia perguntar se podia cobrar, quais eram, se poderia incluir na conta de luz da concessionária, enfim, se o valor poderia estar baseado em outra base de cálculo. Enfim, aqui uma coisa simplinha em que ao final disse que se não tiver lei, não respeitando a anterioridade, não vai rolar, não vai ser possível. Tá? Viu? Então, ó, parecer... vejam que não está escrito aqui endereçamento, não está escrito data e nem escrito assinatura. Eu já coloquei a criatura, já botei assinar, já coloquei a data. Tá? É isso. Eu nem botei identificação lá em cima. É óbvio que eu estou identificando. Aqui nem escrevi ementa, é óbvio que isso aqui é uma ementa. Tá? E, enfim, e é esse a tua modelagem. Sem estresse, se você seguir isso, pensar nisso. Mas veja, eu não estou te dando um segue como modelo, como se fosse, né, abre de sésamo. Pensa, segue na perspectiva técnica. O que eu preciso dizer e como eu preciso me organizar para expressar juridicamente o meu pensamento. Eu fiz citações aqui. Posso ter referências bibliográficas? Posso ter um item lá no final, referências bibliográficas. Por quê? Porque ao longo da minha fundamentação, eu fiz referenciamentos bibliográficos. Tudo bem, aonde eu coloco? Bom, você quer colocar após a fundamentação, beleza. Quer colocar antes da tua assinatura, aonde ficar bom, tá? Ou melhor, não vai colocar entre a data e a assinatura. Então, se você quiser colocar depois da conclusão, tá bem. Se aqui você fez referências, ou se no texto inteiro tiver, joga aqui. Ou joga lá depois de todas das assinaturas. Né? Eu primeiro que faria as referências aqui e colocaria elas após a própria fundamentação. Seria um item, referências bibliográficas, pronto. Até porque aqui é a tua fala para o teu prefeito, né? Ou para quem te pediu a consulta, que pode até ser alguém do mundo privado. Ninguém disse que parecer é algo exclusivo do direito administrativo. Eu posso dar, um advogado pode ser contratado, tem um escritório, pode ser contratado para dar um parecer em direito civil. E se você usar esse modelinho, está valendo também. Tá? Então, pensa nisso, mas não é usar o modelinho, né? Não vai escrever narrativa da consulta. É usar esses elementos que a gente trouxe aqui, porque eles são os elementos que quem te pede vai gostar de ter à mão, de forma organizada, de forma a que facilite, enfim, a vida de todo mundo. Tá? E sobre parecer, é isso. Curtinho e grosso, não tem muito mais não. Facinho, facinho. Fui.